Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nosso dia 23 do Devocional Plenitude. Se você está chegando agora, fica aqui. O Devocional é construído de uma forma em que você dá... De onde você pegar, você vai conseguir entender. Porque é a partir da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz. Ir lá, pesquisar, coloca o nome do canal e Plenitude na frente, ou o devocional, que você vai achar bem facinho, tá bom? Eu gosto muito desse louvor que tá tocando. Ele fala que o Senhor ele é capaz de mover o imóvel, de fazer o impossível. E se Deus falou, vai cumprir. E hoje a gente vai falar sobre promessa, né? O tema de hoje é humildade, é pré-requisito para viver a promessa. Então, nós vamos aprender o caminho de viver essa promessa, porque há coisas na nossa vida em que só um milagre. Mas há coisas que a gente muda só com o nosso comportamento. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos fazer nossa oração e a gente já começa. Amado Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós hoje. Obrigada pela Tua misericórdia que se renovaram. Senhor Jesus, abre nosso entendimento, a nossa consciência, para que nós possamos trazer consciência aquilo que ainda precisa ser mudado, ser transformado no nosso caráter, para que nós possamos viver, Pai, a Tua promessa para nós, viver a promessa de uma vida plena e abundante, como diz em João 10:10, Pai. E também as outras coisas que o Senhor já tem revelado a respeito de nós, mas que a gente ainda não viveu, a gente ainda não vive. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra o que é inquebrável. Senhor, faz de novo. Senhor, nós acreditamos, eu acredito, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer o impossível. Eu acredito, Pai, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Deus, onde eu não posso ir, o Senhor pode. Onde eu não posso pôr a mão, o Senhor pode. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã vem com cura emocional, com cura, Senhor, no corpo material, Jesus. Senhor, visita da planta do pé até o alto da cabeça de cada mulher, de cada homem que vai ver essa live. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, vem com cura para o Teu povo. Senhor Jesus, cura as emoções do Teu povo, Pai. Senhor Jesus, nos dá as ferramentas necessárias, o caminho, para que nós possamos, Deus, viver a Tua promessa para nós. Santo de Israel, Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor já levou na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Pai. Agora nos ensina o caminho, Jesus, de viver a promessa, de viver essa promessa, Pai. Senhor, traz ânimo para aquele que está desanimado. Senhor Jesus, aquele que tem dificuldade de Deus de se alimentar bem. Em nome de Jesus, Deus, que hoje mude a ficha, mude seu comportamento e comece a se alimentar bem, a cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Que cada um, Senhor, consiga ver, enxergar. O Espírito Santo traz consciência, abre os nossos olhos, Pai, daquilo que a gente precisa ainda mudar em nós, Pai. O que eu preciso mudar em mim, Jesus, para viver a minha promessa. Pai, me dá consciência nessa manhã, Pai, me dá consciência nessa manhã. Jesus amado, nos ajuda na nossa jornada, Senhor, nos ajuda no processo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, você que tem o seu devocional Plenitude, você vai abrir o seu devocional na página 139. Se você não tem o seu devocional, você vai abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro 3:9, tá? Então é segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tá escrito assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aqui na Bíblia, no versículo 3,
o versículo 8 fala algo muito interessante. Deixa eu ler aqui para vocês. Diz assim, ó, o 8. Amados, há uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, antes, ele já lembra, olha, você não deve se esquecer de que 1 ano para Deus é como 1000 anos para nós, e 1000 anos para nós é como 1 ano para Deus. Como um dia, perdão, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí ele vem e fala, olha, o Senhor, ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Ou seja, ele não está demorando a cumprir a promessa, mas ele está com paciência esperando eu e você. Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui a gente vê que nós ainda não vivemos a nossa promessa. Por quê? Porque nós não chegamos ao pleno arrependimento. Nós ainda muitas vezes não temos consciência do que precisa mudar. Ou se temos, ainda não nos arrependemos e não mudamos os nossos comportamentos. Porque é bem verdade que se você tem coisas na nossa vida que a gente muda, é com jejum, é com oração, é esperando o milagre da parte do Senhor. Mas há coisas que eu e você só muda quando nós mudamos o nosso comportamento. E aqui, na segunda carta de Pedro, no 3:2, ele diz que o Senhor não demora a cumprir a promessa, como alguns julgam, mas ele é paciente comigo e com você. Para quê? Para que nós cheguemos ao arrependimento, né? Mudamos o nosso comportamento. Para que assim, quando a gente tiver a consciência, a gente se arrepender e mudar o nosso comportamento, aí sim nós acessaremos a promessa, como está escrito aqui em 2 Pedro 3:9, tá? Deus abençoe vocês, meninas. Que bom que vocês estão aqui. Então, a gente está falando sobre a humildade ser pré-requisito para viver a promessa. E nós lemos aqui em 2 Pedro 3:9, tá? E aí o devocional fala assim: existe uma área da minha vida que uma situação de dor e tristeza se arrasta há muito tempo. E alguns anos atrás recebi uma promessa sobre essa situação, porém tenho que confessar que por muitas vezes deixei de crer nessa promessa, diante das circunstâncias e do tempo de espera que parece não ter fim. Certo dia, eu estava conversando com Deus e disse para Ele que eu creio na Bíblia e por isso creio que nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai, que Ele não permita. Que se ainda vivo essa situação é porque Ele tem permitido e que se Ele permite é porque é para o meu bem e minha transformação. Já que sua palavra também diz que todos os dias todas as coisas cooperam para o meu bem, certamente eu não estou pronta. Ainda falta algo em mim para acessar minha promessa. Nessa conversa com Deus, clamei que Ele me revelasse o que em mim estava adiando a promessa para que eu possa mudar. E aí eu lembro, lá do comecinho do ano, quando eu questionava a Deus: Pai, me ajuda, me mostra o que é que precisa ser mudado. Uau! E Deus foi mostrando. E cada vez que Ele me respondia no nível mais profundo. No nível mais profundo, né? E até hoje o Senhor me mostra. Eu falo, gente, se pudesse colocar assim uma placa em obras, com certeza, né, eu colocaria em mim. E assim, quando a gente tá numa reforma, que bagunça que é, né? Que muitas vezes a gente tem que tirar as coisas do lugar, né? Cobre algumas coisas e descobre outras, né? Para poder mexer na parede, para poder pintar, para tudo que a gente vai fazer em casa. Então,
Muitas vezes, quando eu e você precisamos de uma reforma, precisamos mudar algo que existe em nós, aos nossos olhos, tá uma bagunça. Mas é tudo o trabalhar de Deus. Para quê? Para que eu e você chegue nesse lugar de arrependimento e de mudança de comportamento, que é o mais importante. Mudança de comportamento. Mudança das narrativas, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, para que isso produza um fruto bom. E a Bíblia diz que é um fruto que permanece para sempre. Então, a gente precisa acessar e lembrar que, eu só não vivo o melhor no meu casamento porque ainda existe algo que eu preciso mudar. Eu não vivo o melhor na minha vida financeira porque tem alguma coisa para eu mudar. Eu não vivo o melhor na minha vida profissional porque existe algo para mudar em mim. Em mim, não é no outro. Em mim. O que é que em mim precisa mudar? E aí eu e você precisa fazer o quê? Pedir a Deus. Pai, Espírito Santo, abre os meus olhos, fala comigo, me mostra o que eu ainda preciso mudar. E o Senhor, Ele é tão fiel. E como diz aqui em 2 Pedro 3,9, fala assim, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Sabe quando a gente tem uma bênção, antes de estarmos preparados para ela, aquilo pode se tornar uma maldição. Então, Ele é paciente. Por quê? Porque Ele não quer que nem eu e nem você pereça, mas que nós cheguemos ao arrependimento. E com esse arrependimento mudar o comportamento, sabe? E aí eu volto a dizer, tem coisas que a gente só consegue com um milagre, com jejum, com oração. Mas tem coisas que é mudando o comportamento. Monique, é difícil. É difícil. Talvez você tenha que fazer igual eu falei aquele dia. Deus, põe um anjo na minha boca, um guarda na minha boca, um guarda na minha mente, mas se encher do que a palavra diz. Logo a gente vai falar sobre visão positiva de futuro, e tem dias que pra mim parece tão pesado, tão difícil, e eu lembro da minha visão positiva de futuro. E ali eu pego meu caderninho onde eu tenho escrito em todas as áreas da minha vida o que eu quero viver e o que eu apresentei para o Senhor, porque o que eu apresentei ali, do que for vontade dele, vai acontecer. Isso me dá força para seguir um pouquinho mais. E aí eu lembro, essa pessoa que eu estou sendo agora, esse comportamento que eu estou tendo agora, ela me aproxima ou me afasta dessa visão. E aí eu tenho consciência. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar esse comportamento. Eu preciso mudar esse jeito de ver. Eu preciso mudar esse jeito de pensar. Eu preciso me tornar mais humilde, né? Eu preciso moer o meu orgulho nisso aqui e dar esse passo que eu preciso dar. Que às vezes, pela nossa humanidade, a gente tem uma dificuldade. Mas a gente precisa da humildade para viver a nossa promessa. E aí ela continua dizendo assim: poucas horas depois, eu recebo no celular um alerta do aplicativo da Bíblia que eu uso, com esse versículo inicial do capítulo. Olha só, Deus usa a tecnologia para falar conosco. Ontem eu tava, eu acredito, não foi ontem, foi na quinta-feira. Quinta-feira. Na quinta-feira eu tava pedindo ao Senhor uma resposta, e aí veio uma palavra do pastor T.D. Jakes, ele é americano, e aí tem um canal que chama Souza Produções, e ele traduz as palavras, né? E aquela palavra falou tanto no meu coração, das coisas que eu precisava mudar. E depois, ainda vendo do mesmo canal Souza Produções, esqueci o nome da playlist, mas é do John Bevere, que fala sobre intimidação, sobre o espírito de medo. E aí, gente, tão poderoso aquele estudo. Eu falei, caraca, era o que eu precisava. Então, até a tecnologia, tudo Deus usa, né? Se até a jumenta falou, Deus usa tudo. Pra quê? Porque Ele quer que eu e você cheguemos no lugar dele cumprir a promessa. Ele tá ansioso, sabe? Um pai, uma mãe,
Eu digo de mim, quando eu compro um presente pro Samuel, eu fico doida, eu fico mais ansiosa eu fico ansiosa pra dar o presente pra ele. Eu não vejo a hora dele chegar da escola, né? Eu não vejo a hora de mostrar pra ele. Às vezes ele nem comeu ainda, nem tomou banho, eu já vou entregue. E aí, pra ver a felicidade dele, de estar ali com aquele presente, com aquele brinquedo, né? De levar ele em algum lugar que eu sei que ele vai gostar. Eu fico ansiosa pra isso. Se eu, que a Bíblia diz que eu não sou boa, eu quero fazer o bem pro meu filho, imagina Deus, que é o verdadeiro pai bom. E aí, ele quer que eu e você viva a nossa promessa, quer que eu e você viva o melhor da vida. Mas para isso precisa, né? Ele tem a paciência de esperar. Às vezes é a paciência que eu não tenho, que eu fico ansiosa, mas ele tem a paciência de esperar. Ele fala assim, ó, eu não vou liberar isso aqui pra Monique ainda, porque ela não tá pronta. Mas eu anseio, eu espero pelo dia em que ela vai estar pronta, que eu vou conseguir entregar isso pra ela. Assim é na sua vida. Assim é, eu quero que a Elaine viva o melhor nessa área da vida dela. Mas, para isso, ela precisa ainda de um processo. Ela precisa de chegar no ponto de estar pronta. Assim é na vida da Tati, assim é na vida da Tia Lê, de todas nós que estamos aqui, de todo mundo, todos que vão assistir gravados. Deus quer te dar o melhor da vida. Na área que você mais precisa, na área que você tá com mais dor, onde você olha e fala assim, não tem jeito, já era. Existe jeito sim. E aí, eu e você, é que ainda não estamos prontos para viver isso. E aí, pede consciência para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o que é que eu ainda preciso mudar para viver a minha promessa? O que é que eu preciso mudar? Qual é o comportamento que eu vinha tendo, que agora eu preciso mudar para acessar a minha promessa? Então eu e você precisa ter essa consciência. A gente não pode viver no piloto automático. E aí ela continua dizendo que aí chegou essa mensagem com o versículo que a gente leu de 2 Pedro 3, 9. Que diz que eu não recebi a minha promessa ainda, porque Deus é paciente comigo e está esperando que eu... me perdi. Esperando que eu me arrependa verdadeiramente de todos os meus pecados. Não tive dúvida de que essa passagem que nessa passagem estava a resposta da minha conversa com Deus naquela manhã. Estou entendendo que eu ainda não me arrependi o bastante e não mudei o bastante e agora passou a ser a minha prioridade absoluta. Tenho orado esses dias para que o Senhor coloque luz na minha mente e me traga à memória tudo o que falta eu me arrepender. O que falta eu confessar diante dele e, se necessário, diante de outras pessoas. Quando eu recebi essa mensagem, primeiro me veio o discernimento espiritual de que ela era a resposta para mim. E logo depois, lembrei uma madrugada que passei acordada, escrevendo em um caderninho pequeno de capa vermelha todos os meus erros e pecados que consegui lembrar naquela noite. Para cada que eu escrevi, senti uma dor física do arrependimento do meu coração e pedi perdão a Deus. Fiz esse ato de confissão e arrependimento do fundo da minha alma, com muita verdade e quebrantamento. Daquele dia em diante, sei que acessei outro nível de consciência sobre quem sou e sobre o quanto preciso da misericórdia e perdão de Deus todos os dias. E principalmente acessei um novo nível de humildade, de temor diante do Senhor pelos meus pecados. Depois daquela madrugada, passei a sempre que erro, imediatamente ou quase imediatamente, onde quer que eu esteja, fechar os meus olhos, confessar o meu erro e pedir perdão a Deus. Isso tem me ajudado a caminhar em busca de santidade todos os dias, mas pelo jeito não está sendo suficiente. Depois, Deus está esperando mais verdade, mais humildade e mais santidade em mim. Então, aqui a Camila fala que
ela lembrou de um dia em que ela pegou um caderninho de madrugada e começou a escrever todos os erros dela. Lembra que eu falo, traga consciência, escreve. Quando você escreve, você traz mais consciência. E aí ela fala, olha, eu comecei a escrever tudo que eu fiz de errado. E ela conta que teve horas que ela sentiu dor, teve horas que ela sentiu náusea. Por quê? Porque de tanto que ela sentiu o arrependimento daquilo que ela tinha feito. E, ao que parece, nesse momento, ela acessou outro nível de humildade. Porque quando a gente vê o quanto que nós ainda erramos, e sabe que eu fico mais assim, intrigada, é que mesmo a gente errando, Deus ainda é paciente com a gente. Ainda nos ama de forma assim que, meu Deus, só Deus mesmo pra nos amar assim. E Ele tá esperando o momento que eu e você vai se arrepender de verdade. Se arrepender e mudar o comportamento. Se arrepender e mudar o comportamento. Porque se eu só me arrepender e continuar fazendo a mesma coisa, não vai surtir o efeito que precisava. Mas se eu me arrepender e verdadeiramente criar novos comportamentos, aí sim. Mas olha só, eu também vivi isso, porque quando eu comecei a ver, a escrever tudo o que estava errado, tudo que eu estava fazendo de errado, a gente começa a ver que realmente eu sou pequena, eu sou pecadora, mas Deus é misericordioso. E aí a gente experimenta um novo nível de humildade, mas ainda tem mais para mim e para você. E ela continua dizendo assim: enquanto escrevo esse devocional, sigo pedindo a Deus que Ele me traga à mente tudo, absolutamente tudo, que eu ainda não me arrependi e que está impedindo a transformação que falta acontecer em mim, no meu caráter, na minha relação com Ele. Pensando nisso, reservei na minha agenda um momento específico, um dia antes do meu aniversário, com 2 pessoas importantes que me acompanham para que eu possa olhar nos olhos dela e confessar alguns dos meus maiores erros do passado e do presente. Farei isso como um passo de fé, crendo que, diante desse constrangimento e de verdade, meu ego será ainda mais diminuído e minha humildade forjada. Certamente, em um próximo nível palestra, contarei como isso aconteceu e quais foram os frutos. Então, lembra que ela falou lá no começo, né, de confessar para Deus e, se preciso, confessar para alguém importante para você. Porque esse constrangimento, ele faz com que o nosso ego seja diminuído. E isso é muito, muito, muito verdade. Eu pude experimentar isso. E eu digo que o que mais a gente não quer é passar por isso de novo. Então, a gente já instala um drive na nossa cabeça de não fazer isso de novo. Então, hoje, o exercício de hoje qual é? É você ter esse tempo com Deus. E de você, em humildade, perguntar pra Ele: o que é que eu preciso de me arrepender? Tudo que eu fiz até aqui, tudo que você conseguir lembrar, você vai colocar nesse papel, né? Tudo você vai colocar nesse papel. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Escreva. É pra você escrever tudo o que você tem de errado, de pecado, escondido, que só você e Deus sabe. Então, todas as coisas você vai escrever. E lembrar que a verdade e a humildade são o único caminho para construir a santidade. Então, esse que é o nosso exercício de hoje. Eu vou fazer de novo, que sempre precisa a gente levar a um nível maior de consciência. Então, nós vamos fazer esse exercício hoje. Hoje, o louvor de hoje é o Tua Graça Me Basta. E é só pela graça mesmo. Só pela graça do Senhor. Né? Eu fico maravilhada com o amor de Deus. Sempre me constrangeu esse amor. Sempre. Porque, como assim? Um Deus tão grande
Lembra, eu sou um grãozinho de areia no oceano, em comparação, né? Porque se a gente for ver o tamanho do universo, a gente é muito pequenininho, mas é pequeno. Eu, grãozinho de areia, pecadora, mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, não abre mão de mim nem de você. Não abre mão. Ele prefere esperar mais um pouquinho, com paciência, porque ele é paciente, do que entregar algo na sua mão que vai se tornar uma maldição pra você. Então, traga na consciência, o que é que eu preciso mudar ainda? Quais são os novos comportamentos que eu preciso dar? E a gente não pode, né? Hoje a gente já tá aqui no dia 23 do nosso devocional. Então, quanta coisa você já consegue ver de mudança, de consciência, né? Não sei você, mas todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu já penso, por que eu tô fazendo isso? Né? Por que isso? E todos os dias cai uma chave nova. Todos os dias é uma consciência nova de algo que eu preciso mudar. De algo que eu preciso, que é algo que ainda eu não resolvi dentro de mim. Mas a gente precisa, com humildade, reconhecer o que é que precisa. O que é que tá quebrado, faltando e fora do lugar dentro de cada um de nós. Shalom, que é paz, né? A gente, às vezes, na nossa denominação, a gente fala a paz do Senhor, né? A paz de Deus, algumas denominações. E essa paz, quando a gente vai ver, né? Paz é shalom. E shalom, no original, quer dizer nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E quando eu descobri isso, quando eu tive acesso a esse conhecimento, aí o Paulo falava assim, olha, você precisa deixar nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, em tudo na sua vida. Que o caos que tá fora, assim, por exemplo, na nossa casa, tudo que está fora do lugar denuncia o que está fora do lugar aqui dentro de nós. Então ele fala, olha, não tenha nada quebrado na sua casa, não tenha nada faltando e nada fora do lugar, né? Porque quando você vai fazendo isso, você vai se curando por dentro e por fora. Então que esse passo de consciência seja pra gente caminhar pra esse lugar, de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Porque aí sim, a gente vai ter a paz que excede todo o entendimento, que é a paz que vem do nosso Pai. Vamos fazer a nossa oração. Foi forte. Não sei pra você, mas pra mim foi. Pai querido, nosso Deus Todo-Poderoso, como são maravilhosas as tuas obras e como tu tens sido fiel para conosco. Senhor, perdoa-nos todas as vezes que questionamos teu amor por nós diante dos desafios da vida, tirando de nós a responsabilidade dos nossos atos. Pai, tua palavra diz que tudo o que eu plantei eu vou colher. Nós colheremos o que plantamos. E hoje entendemos que os nossos resultados bons e ruins existem pelas plantações boas e ruins que fizemos ao longo da vida. Muito obrigada, Pai, por responder o nosso clamor por meio da Bíblia, das pregações do teu povo. E hoje pedimos que derrame sobre nós um novo nível de humildade, de verdade, de santidade, para que possamos verdadeiramente nos arrepender de todos os nossos pecados e confessá-los a Ti e seguir a minha vida sem repeti-los, para que assim eu possa Te agradar e acessar Teus planos para a minha vida, para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amanhã estaremos aqui no nosso dia 24 do devocional. Não, 23, desculpa. A gente tá no dia 22, vamos para o dia 23. Acho que eu falei errado, mas a gente vai. Amanhã é dia 23. Vamos ainda falar sobre humildade, é o último dia sobre humildade. Um abraço de 40 segundos, um beijo no seu coração. Eu te amo e a gente se vê amanhã. Um beijo, Deus te abençoe.